Olá! Hoje o Câmara Entrevista recebe aqui no estúdio da TV Câmara o ex-jogador de futebol Fiordemundo Marola Júnior. Ele foi jogador do 15 de Jaú, passou pelo Santos Futebol Clube, pelo Clube Atlético Paranaense, nasceu aqui na cidade de Jaú, começou a carreira. Hoje também ele continua aqui morando na cidade de Jaú. É uma figura conhecidíssima no Hospital Amaral Carvalho. A gente vai saber por que o trabalho maravilhoso que ele realiza por lá. Eu agradeço sua presença, Marola, por vir até aqui à Câmara Municipal e nos conceder essa entrevista. Para mim é um prazer imenso, né, estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história, né? Acho que vai ser legal o pessoal saber os detalhes e o mais importante é fazer parte do programa. Bom, já que você é uma figura ilustre aqui na cidade de Jaú, gostaria que você começasse falando da sua infância aqui no município, as suas recordações, sua iniciação no futebol. Conta um pouco pra gente, Marola. Faz um pouquinho de tempo já, né? Ou melhor, bastante tempo. Mas eu iniciei aqui, né, garoto estudando nos colégios aqui normais da cidade, né, da prefeitura e do estado. Depois, na adolescência, porque jogávamos, né, na rua, até então que não havia muitos campos aqui em Jaú. A gente batia bola na rua com o pessoal maior até. E eu acabei indo no gol porque eu era o menorzinho da turma e se eu quisesse jogar eu tinha que ir no gol. E acabou dando certo, né? Agradeço hoje aos amigos da época, né? Porque o meu início no 15 foi muito rápido, né? A seleção, em apenas um ano eu já era profissional e com 2 anos já me transferi para um grande clube como o Santos e logo a seleção brasileira. Então foi uma ascensão muito rápida, devido principalmente, né, acho que a cultura, os treinamentos, o pessoal que me ajudou muito na época, a família inclusive. E acho que isso foi importantíssimo para que eu chegasse onde cheguei num curto espaço de tempo. Então você não chegou nem a trabalhar, você teve a oportunidade de realmente atuar pelo 15 de Jaú, que era o clube local, e também já foi para o futebol profissional. Então foi importante essa passagem pelo 15 aqui, que você já, sua carreira profissional já foi no futebol. Com certeza, né? Foi, como eu mesmo frisei, né? Um início muito rápido. O pessoal me viu jogando na rua, me convidou para ir fazer um teste no 15 na época. E eu já nos primeiros treinos, o pessoal gostou e depois também tive muita sorte que na época o técnico Cilinho foi contratado para dirigir a equipe profissional do 15 e ele me viu treinando e devido ao grande conhecimento que ele tinha, não só na parte tática e técnica das equipes, mas principalmente em goleiro, me deu muitas dicas, me treinou no começo, me ensinou muita coisa e eu acho que dessa minha ascensão rápida foi devido ao treinador Cilinho que me ajudou bastante. E aqui no 15 você jogou em 78 e 79, né, Marola? Disputou o Campeonato Paulista, né, a primeira divisão. Foram 2 paulistas, né, 78 e 79. Em 79 nós disputamos na época era a Série Prata, hoje a Série B do Brasileiro. Mas devido até à fragilidade do time nós não chegamos muito longe. Mas valeu como experiência, né, para mim iniciando a carreira e viagens e conhecer os estádios fora, as cidades, principalmente as capitais, eu acho que foi importantíssimo para que eu chegasse onde eu cheguei. O 15 de Jaú é um clube importante assim para a cidade porque ele projetou diversos outros jogadores também, né? Atualmente o goleiro Walter, que está no Corinthians, né? Entre inúmeros outros, Wilson Mano, o Alfinete e muitos outros jogadores. Então é um clube que tem uma importância, assim, um carinho especial que você tem pelo 15, né? Além de ser daqui, né, foi o clube que me projetou. Na época nós tínhamos uma categoria de base muito forte. Também foi o seu Cilinho que organizou tudo isso. Eu fui o precursor, né? Fui o primeiro a sair, depois no outro ano acho que foi o Alfinete, depois o Mano, Sônio Anderson, Toninho, e a sequência que todos os anos o 15 revelava um grande jogador. E isso fez com que, né, o 15 tivesse essa projeção no cenário nacional de revelar grandes jogadores. Hoje, infelizmente, né, isso tudo acabou. A gente lamenta porque eu sou nascido e criado aqui, joguei no 15, iniciei minha carreira, acho que
com certeza dei muitas alegrias aí ao pessoal de Jaú, e hoje infelizmente a gente não vê isso. Então é uma pena. Nós já tentamos nos organizar em relação a isso, mas devido até às circunstâncias, acho que pela a passagem aí de tudo do que aconteceu na economia, a coisa ficou bastante difícil. Certo. Depois você foi para o Santos Futebol Clube, né? Como foi esse conhecimento do seu futebol pelo Santos, né? O contato do Santos Futebol Clube com a sua pessoa, né? Como que foi a sua transferência para o Santos Futebol Clube? Você ainda era menor de idade, não é, Marola? Isso. Foi, na época, a maior transação do futebol brasileiro, a minha saída de 15 para o Santos, se eu não me engano, na época 4,5 milhões. Acho que eles fizeram 3 milhões em dinheiro, mas 4 jogadores do Santos vieram para o 15, reforçou a equipe do 15 na época. E eu chegando lá, né, novo, inexperiente, nunca tinha ido à praia, nunca tinha visto cidade grande. Para mim atravessar São Paulo, ainda bem que o pessoal daqui me levou, porque eu nunca tinha ido. E teve um caso lá curioso, né? Passaram um trote em você na sua chegada. Como é que foi, Marola? No meu primeiro treino, né, nós fomos treinar na praia, né, fazer uma parte física na praia, correr na areia, saltar. E após o treino, o preparador físico, o professor Celso, liberou o banho na praia. E quando nós estávamos nos dirigindo à praia, entrar na água, o Ailton Lira, o Pita, Marolinha, você trouxe testado médico e tal, né? Eu falei, não, né? Não, deixa eu esquecer lá em Jaú e tal. Então você não pode entrar. E eu fiquei sentado lá fora. Enquanto todo mundo se divertia, você ficou só observando. Rindo, inclusive, de mim, mas só que pra mim, né, eu não sabia. Pra mim foi como se nada tivesse acontecido. Apenas eu não tomei o banho. E aí depois que você foi, tinha o médico lá, inclusive, então realmente não havia necessidade do atestado médico, né? Justamente, o médico estava junto, o Dr. Carlos Braga. E foi interessante, porque depois na volta, né, de ônibus para a vila, o pessoal rindo, brincando, e para mim, eu indiferente, porque... Não estava nem percebendo, molecão sabia, novo, né? Nem sabia, eu queria ver os prédios altos, o movimento dos carros, as avenidas, eu nem aí. Então, foi um fato interessante que aconteceu, e até hoje, né, o pessoal comenta, brinca, mas olha, eu acho que tudo foi experiência. E já na sua chegada, em 1980, você participou do Campeonato Paulista, ali acompanhou o grupo, e teve a oportunidade de um título, né, em 80, mas depois acabou ficando vice-campeão. Primeiro turno o Santos conquistou, depois acabou ficando vice-campeão. Esse ano de 1980, né? Isso, foi logo na minha chegada, né, haviam 8 goleiros do Santos na época. Inclusive tem foto aí, o Beto pode colocar a foto número 9, né, que é o pessoal que disputou a competição em 1980, que foi justamente o ano em que você chegou e já teve essa oportunidade de disputar aí um campeonato paulista e participar de uma conquista e também ali de um desgosto, né? Porque no final das contas o time ficou vice-campeão do ano, né? Isso, com certeza. A foto ali, olha que legal, cabelo preto, hein? Nossa, faz tempo, Mas foi legal por isso, né? Você chegar num clube, vida do interior, inexperiente, e agregar, fazer com que fazer parte, né, da equipe para que ela se consagrasse campeã do primeiro turno, acho que foi lindo para mim, foi uma emoção incrível, uma das primeiras, né? E depois, na sequência, né, nós acabamos perdendo o segundo turno, e na final contra o São Paulo nós perdemos o título em 2 jogos, os 2 jogos, 1-0, o gol do Chulapa. Depois, inclusive, ele foi transferido para o Santos, né? A gente comentou bastante em relação a isso. Mas foi bom, foi um início legal, devido a isso, né? Você do interior chegar e já conquistar, principalmente o torcedor santista, acho que foi fundamental a importância. E a adaptação na cidade? Você conseguiu ali depois de um tempo, se adaptou aos companheiros, à cidade, ou você ainda sentiu um pouco de falta, vinha para Jaú para matar a saudade dos amigos, da família? Como foi essa... Foi difícil o começo. Quando eu cheguei, eu fui morar lá na vila, né, que nós tínhamos o alojamento. Mas no primeiro mês, todos os dias eu subia para São Paulo. A minha irmã morava em São Paulo e eu não conseguia ficar sozinho, porque eu nunca tinha saído de casa. Acabava o treino à tarde, eu pegava metrô, pegava
o ônibus, ia até a casa dela, acordava cedinho, pegava o metrô, ônibus e descia. Treinava, à tarde, novamente, fiquei mais de um mês fazendo isso. Até me acostumar, me adaptar. Aí eu acabei estudando, né, fazendo um cursinho, depois entrei para a faculdade. Aí as coisas foram, né, amenizando, eu fui conhecendo outras pessoas e aí me adaptei. E aí em 83, depois desse tempo aí, já treinando, se adaptando à cidade, você conseguiu chegar à final do Campeonato Brasileiro com o Santos, né? A final disputada contra o Flamengo, não foi? Isso tudo até foi esse meu início rápido, porque aí esse campeonato em 80, o primeiro turno, depois logo em seguida veio a seleção brasileira, né? Eu havia participado da seleção de novos, né? Nós somos bicampeões mundiais em Toulon, e logo veio a convocação para a seleção brasileira em 81, para participar das eliminatórias e da Copa. Então, aí sim, já mais experiente, mais conhecido até pelo público, nós conseguimos, o Santos conseguiu montar uma equipe fortíssima, nós vencemos, chegamos à final, né, do Brasileiro em 83, vencemos o primeiro jogo em São Paulo, 2-1, poderia até ter sido mais, porque perdemos vários gols, chutamos 2 ou 3 bolas na trave. E depois lá no Maracanã, com o maior público pagante até hoje, 144 mil pessoas, nós poderíamos até perder por 1-0 e acabamos tomando gol a 50 segundos. E aí não teve jeito, né? Com 144 mil pessoas gritando Mengo, nós acabamos perdendo a final por 3-0, mas valeu, acho que foi uma experiência muito boa. Eu friso até hoje, acho que se nós tivéssemos ganho naquela época, né, a gente estaria lá até hoje, mas aí foi momento do jogo, né, acabou acontecendo, mas valeu, acho que foi de muita valia. Foi difícil superar essa... Porque chegar até a final é difícil, né? Já é uma conquista enorme, mas o brasileiro valoriza muito o título, né? Em outros países, ó, o vice-campeonato é valorizado, mas no Brasil, infelizmente, o que se comemora é o título. E isso foi difícil superar, Marola? Foi, com certeza, devido já em 80, né? Nós chegamos à final e perdemos. Novamente aconteceu em 83, então você acaba, não, eu que sou o pé frio. Né? Chegou a bater um pouco dessa... Bater e comentando com o pessoal, com familiares, com os amigos. Mas aí logo em 84 nós somos, né, campeões paulistas, né? Então tirou aquela sina, aí depois 85, 88, 90 eu fui campeão paranaense, 90 campeão da Copa do Brasil, 91 campeão goiano, então aí já deu uma amenizada. Esse título em 84 foi marcante para você? Foi uma forma de lavar a alma, né? A gente tem fotos também da sua época no Santos, a foto 2, a foto 3, as fotos do Marola enquanto era jogador do Santos. Então esse período, no ano de 1984, você considera o seu auge no Santos Futebol Clube? Ah, foi porque foi o primeiro ano de pontos corridos, 84. Foram 38 jogos, né? Eu acabei jogando 25 jogos. Aí o Atlético Paranaense, o Colorado na época, estava montando um time maço, tanto é que lá era o Cele Boca, né? Porque o time lá tem o apelido de Boca. E então a Cele Boca era a seleção do Boca. Então contrataram grandes jogadores e eu, inclusive, fui um dos que saí do Santos para ir para lá. E o Santos acabou terminando o campeonato, foi campeão com o Rodolfo, né? Eles contrataram o Rodolfo Rodrigues e eu acabei indo para o Paraná. Então eu fui campeão no Santos e lá no Colorado. E no Santos você teve a oportunidade de conhecer grandes nomes do clube, né? Como o próprio Pelé, que ele chegava a acompanhar a delegação, ele era um fanático pelo Santos, né? É, sempre foi. Inclusive treinava com a gente, os treinos, acabava atrapalhando porque todo mundo queria jogar a bola nele, só jogar para ele. Mas foi legal e importante. As atenções. Ele viajava, inclusive, uma dessas fotos aí é uma viagem para Ribeirão Preto, nós jogamos com outro comercial, ele nos acompanhou, inclusive onde a gente parava, o pessoal vinha para cumprimentá-lo. Acabou uma viagem de 3, 4 horas, demorando 6, 7 horas por causa dele. Mas legal, ele ficava com a gente, almoçava, jantava, passava algumas dicas, inclusive ele que me trazia, ninguém tinha luva importada, chuteira importada, ele me trazia as luvas, todo mundo vinha, nossa, que luva legal, tá? Então era ele que, gente finíssima, sempre acompanhou, sempre, até hoje, né, ele acompanha e torce pro Santos. Então foi importante, né, você poder conhecer o ídolo nacional, né, mundial,
E poder bater esse papo tranquilo, a gente fazia muito churrasco lá na casa dele, nossa, gente, boníssima. E você passou pela seleção brasileira de novos, né? A seleção brasileira juvenil, você inclusive conquistou um título. Nós temos fotos também aí da época que você defendeu a seleção canarinha. Em a foto 6, por exemplo, a foto 7 tem o Tele Santana. Você teve a oportunidade, inclusive, de conhecer outros grandes nomes. Então você teve aí uma carreira extensa, né? Por isso que eu frisei, né? O meu início foi muito bom, né? Porque eu tive o privilégio, né, de ter iniciado a minha carreira com o técnico Cilinho e depois, logo em seguida, né, o Tele Santana. Essa foto que a gente está vendo, a anterior, que tem o esquadrão brasileiro, você lembra os seus companheiros ali? Ali é destaque, o goleiro já tem a figura emblemática ali, né? Já fazendo cara de mal para assustar os adversários. Aqui é o Márcio Rossini, né, à minha esquerda ali, né? O Márcio que jogou comigo no Santos, tem o Wagner Basílio, tem o Robertinho do Fluminense, o Jorginho do Palmeiras, o Leandro do Flamengo, quem mais? Luiz Cláudio, que era zagueiro do Botafogo do Rio. Então ali que nós iniciamos, né, uma caminhada com a garotada, sub-17. Era a seleção juvenil, não tinha, hoje, né, que tem sub-15, sub-17, sub-20. Na época era a seleção juvenil, era uma só, não tinha essas divisões, né? E foi legal, foi importante. Que aí ali é o Tele Santana. Ele acompanhava os jogos e em 81, quando iniciou as eliminatórias, no Mundialito preparatório no Uruguai, o Carlos da Ponte, o goleiro Carlos, machucou o cotovelo e aí ele me chamou para participar das eliminatórias, onde eu fiquei inteirinha, né? Foram 2 anos, 81 e 82, as eliminatórias, joguei 2 jogos, contra Venezuela e Chile. E legal, né? Porque aí já conviver com Sócrates, Falcão, Casagrande, Zico. Então, uma experiência incrível que rapidinho, né? Eu, de uma hora para outra, em 2 anos, eu consegui, né, conquistar tudo isso. Foi legal. E o legal também é que você conseguiu um título nessa passagem pela seleção brasileira, né? Foi esse torneio de Toulon em 81. Como é que foi essa campanha aí? 80 nós fomos campeões e 81 bicampeão. Bicampeão, olha, então foram 2 títulos anos, aí. Depois 82 não teve devido à Copa do Mundo e 83 teve, e aí o Abelha, que era o goleiro da Ferroviária na época, que foi, aí nós fomos tricampeões. Ele, inclusive, teve uma festa, cada um recebeu um troféu da Júlio Rimet na época, foi legal. Esse torneio ele era organizado pela FIFA? Como era? Ele era anual, né? Torneio era anual e sempre na França. Na França. Sempre. Toulon era uma das subsedes e classificávamos e íamos para Paris para jogar. E nesses títulos aí, qual foi o jogo mais marcante para você? Alguma história que você tem para contar aí que realmente ficou na sua memória dessas passagens pela seleção brasileira? Tiveram várias. Essa de 81 principalmente porque eu fui escolhido o melhor jogador da competição. Inclusive tem um troféu, um goleiro de mármore. Nossa, lindo, que inclusive está na minha estante lá. Está na galeria. Está na galeria, e marcou bastante por isso. Depois vieram algumas propostas para o Santos em relação à minha contratação, mas aí o Santos, né, não soltou e eu acabei ficando. E a sequência da sua carreira, como você disse, né, teve uma passagem rápida pelo Colorado, no Paraná, e 6 meses ainda você chegou a retornar para o Santos. Isso, ainda. 85. Como que foi assim, essa transação aí, que você até disse que... Foi em 84, né, que nós iniciamos o Paulista, joguei 25 jogos, aí o Colorado, que estava montando um timaço para ser campeão paranaense, contratou o Geraldão na época do Corinthians, o Eudes do Cruzeiro, Mauro Pastor, zagueiro do Internacional, Orlando, lateral direito, Rosemiro do Palmeiras, e nós participamos dessa equipe. Ficamos 6 meses, e aí quando eu voltei para o Santos, para o Brasileiro em 85, o técnico do Colorado, que era na época, foi para o Atlético em 85. E aí ele pediu a contratação em definitivo. Aí sim, eu fui. Na época se comprava o passe, né? Eles compraram o passe. Aí eu fiquei no Atlético por 5 anos, né? Até 90. E lá foi uma passagem recheada de títulos, né? Vários campeonatos paranaenses, né, Marola?
Lá foram 5 anos, foram 3 títulos paranaenses, né? 85, 88 e 90. Em 88 eu me sagrei melhor goleiro do brasileiro em defesa de pênaltis. Lembra? Em 88 as partidas acabavam empatadas e ia para os pênaltis. Você era um grande pegador de pênaltis, né? Eu sempre ficava vendo o pessoal bater, tal, na televisão, até 1h30 da manhã vendo o pessoal bater. Então quando eu ia jogar contra os times, eu sabia onde eles batiam. Então você estudava, esse era o segredo do Marola, estudar o adversário. Ensinado por Sulinho desde a época do 15 de Jaú. Eu tinha um caderninho, a gente ia jogar contra Corinthians, contra Palmeiras, tal, tinha tudo marcadinho. Sulinho me chamava na viagem, durante a viagem, eu sentava no primeiro banco, ele do lado. No Corinthians, Sócrates bate pênalti do lado direito no alto, Zé Maria do lado esquerdo no chão. Eu tinha que saber tudo o que ele perguntou. Tinha que guardar na memória, na hora que então, olhava pro jogador ali, você já ficava então, bem preparado. Você levava vantagem, né? Às vezes, um ou outro trocava o canto, tá? Mas na maioria delas, né, a gente era favorecido por ter estudado, né? Ter visto a maneira do time jogar. Na época não tinha videotape, não tinha os tapes que passavam depois, então você tinha que... um pouquinho de malandragem, um pouquinho de observação e foi isso que em 88 eu peguei, foram 44 pênaltis, eu peguei 17, 40% dos pênaltis, ganhei a bola de ouro, inclusive o goleiro Gilmar da seleção do Santos me entregou o troféu. Nossa, foi um momento marcante da minha carreira. Aí também teve a sua passagem pelo Criciúma, né, de Santa Catarina, e que nesse ano, em 91, você teve a oportunidade de disputar, né, participar da campanha da Copa do Brasil em 91, que o Criciúma sagrou-se campeão. Foi o primeiro ano, inclusive o Felipão era o treinador, né? Eu tive o prazer de trabalhar com ele também. E bacana, como eu tinha uns amigos lá, o Roberto Cavalo, hoje é treinador, o Gris, o Soares, centroavante, eles me ligaram e falaram, estamos precisando de um goleiro aí, você quer vir? E já 5 anos de Atlético, e na época a gente tinha vantagem financeira, 15%, mais luvas. E aí eu acabei me transferindo para lá, fiquei em 91, onde nos sagramos, né, campeões da Copa do Brasil, com o Felipão, também foi lindo, maravilhoso. E são esses pequenos momentos, né, bastante até então, né, que faz com que a gente, né, sinta saudades, relembre, encontre os amigos hoje, possa estar aqui conversando, né, contando esses fatos. Acho que como era esse convívio aí com o Felipão? Ele já tinha esse jeitão dele que o pessoal se acostumou com o Palmeiras, na seleção também? Ele era turrão já, assim? Sempre foi. Nossa, demais. Sabe aqueles gauchão bravo? Queria tudo certinho, não podia nada. Tudo dentro do horário, tudo dentro do treinamento. Não podia abusar fora de campo, porque ele ficava em cima, ele mandava o pessoal ir ver, procurar nos bares, nas lanchonetes, e tanto é que está aí, né, hoje, né? Ele é quem é porque tem méritos, né? E eu aprendi muito com ele devido a isso. E falando em seleção brasileira, né? Atualmente que ele está treinando, está com uma campanha interessante aí, vem da Copa das Confederações no ano passado. Você acha que o Brasil está montando uma boa seleção para o ano que vem ou está carecendo de algumas peças na seleção brasileira? Não, acho que foi testado muito já, o Mano Menezes já há 2 anos atrás, passaram acho que mais de 100 jogadores convocados e tal. Eu acho que sim, o Brasil tem várias, dá para fazer 10 seleções, mas o que está hoje eu acho que uma ou outra peça que às vezes até por preferência, não por... Eu acho que ele tá certinho e eu acho que vai dar trabalho, assim. Eu acredito no título. Será que não está faltando alguém mais experiente para essa seleção, Marola? Uma figura ali para dar uma força para a molecada que está começando, que é uma seleção com bastante jovens, né? Mas eu acho que isso tem que ser, viu? Claro, a experiência ajuda muito, conta muito, mas como é um torneio curto, tiro curto, né, que a gente fala, mata-mata, só a primeira fase, 3 jogos, depois já é mata-mata, eu acho que a correria, a velocidade vai ser fundamental para que o Brasil vença. Entendi. Você também teve uma experiência na seleção principal também, ou você atuou na juvenil, que teve títulos, e depois teve alguma oportunidade na seleção principal, como você disse? Como eu frisei, né? Foram 2 jogos, né? Foram acho que 22 jogos na eliminatórias e eu acabei jogando 2. Lá contra a Venezuela, nós ganhamos 6-0 e contra o Chile também 6-0.
Você teve a oportunidade de conhecer também o Valdir Pérez, né? A gente tem a foto número 8 da seleção brasileira na época. O babão, que você... Como que era a amizade aí com ele? Ele era uma pessoa bacana? Bacana, até hoje a gente se encontra. Hoje ele é comentarista, acho que de uma emissora de televisão. E às vezes a gente se encontra e ri muito da época, porque ele já tinha 33, 34 anos, eu com 17, 18. Então a disparidade era muito. Tanto é que você vê, ó, eu saía do treinamento todo ralado, todo sujo, todo... E ele limpinho, porque ele não caía, né? Ele não pulava, ele só, né, bola na mão, né? E eu queria mostrar, eu era moleque, né? Querendo mostrar. Então eu que me ralava todo e ele sempre limpinho, arrumadinho. Dessa sua fase da seleção, você tem um cartão aqui, né? Que você trouxe pra gente, que é foi distribuído pela Topper, né? Também pelo Café do Brasil. Era um cartão que o pessoal fazia de todos os jogadores, né? Aqui tem ó, nasceu em Jaú no dia 7 de fevereiro de 1961, iniciou sua carreira no 15 de Jaú, já era titular com apenas 17 anos, em 79 jogou na seleção que disputou as eliminatórias para o Campeonato Mundial Juvenil, realizado no Japão. Nesse mesmo ano transferiu-se para o Santos. Em 80 voltou a ser convocado para a seleção de Novos, que venceu o torneio de Toulon na França, foi convocado para a seleção brasileira principal pela primeira vez. Aqui tem ó, a descrição também, né? Uma homenagem aí, ficou marcado na história, né Marola? É um orgulho para você ver um material desse, né? Registrado aí na história do futebol brasileiro e mundial, né? Foi legal, sim. A gente, dessa patrocinadora, né, do Brasil na época, e principalmente a marca da camisa, eles fizeram, acho que deram 10 mil para cada atleta, para a gente distribuir com autógrafo e tal. E foi importante, né? Acho que legal. Inclusive o cabelo preto, né? De novo, né? E nós tínhamos acordado, porque nós tínhamos treinamento esse dia, acho que às 8, então acordamos, acho que às 6 para... Ah, saiu meio... Pegou desprevenido ali a pessoal meio amassado, meio torto. O pessoal Bacana. comenta até hoje disso. Show de bola. Autografou muitos cartões desses? Eles deram 10 mil, eu acho que eu só tenho esse. Que é o que sobrou, né? Sobrou, da época. Maroli, depois aí na continuação da sua carreira, você chegou a vir pro Botafogo de Ribeirão Preto, né? Como que foi a sua transferência depois dessa passagem aí pelo futebol do sul do Brasil? Você voltou aqui pro estado de São Paulo. Isso, devido 91 nós somos campeões da Copa do Brasil e 91 mesmo, o Gali, que jogou comigo em 78 aqui em Jaú, no 15, ele era o treinador em Ribeirão do Botafogo. E ele me ligou lá em Criciúma, dizendo que precisava de um goleiro experiente, tá, para ajudá-lo aqui em Ribeirão. Aí eu me transferi, né? Eles me compraram na época. Aí eu vim, fiquei 2 anos, 91, 92 no Botafogo. Nós em 91 chegamos em 3º lugar no Paulista. Em 92 nós fomos vice da Série B do Brasileiro. Então foi através das amizades, né, que eu vim para cá, para Ribeirão, e também para ficar mais próximo de casa, né? Havia nascido minha filha. Então, para ficar perto de casa e tal, eu vim com esse intuito, né, de poder ajudá-los. Aí depois, em 92... Você chegou a se transferir para o Goiatuba, né? Aí foi pro futebol goiano também. Goiano. Em 92, o Botafogo quis reformular toda a equipe, e só com garotada. E como eu era mais velho, experiente, salário alto, ele tinha um parente que era presidente do Goiatuba, interior de Goiás, perto de Tumbiara, de Caldas Novas. Aí ele me ligou dizendo que o Botafogo me emprestaria de graça, né, para mim participar só um mês do campeonato, porque senão nós não nos classificássemos, eu já voltava. Eu cheguei lá, não conhecia ninguém, né? Montamos o time. Na época era o Orlando Lelé, lateral direito do Santos, que jogou na época. Eu conhecia superficialmente, mas gente boa, e nós acabamos sendo campeões goianos. Mais um título pro Hall. Engraçado que é uma cidadezinha pequena, de 30 mil habitantes, e foi o quadrangular final, e os 3 da capital, né? O Vila, o Goiás e o Atlético Goianiense, e só nós do interior. E de volta, quem fizesse o maior número de pontos era o campeão. E nós, com 4 rodadas, tínhamos ganho dentro e fora de todos eles. Então, aí nós chegamos no dia na cidade, foi numa quarta-feira à noite, nós vencemos o Vila lá em Goiânia, no Serra Dourado 2-0.
No que chegamos de manhã, na madrugada, lá em Goiatuba, cidadezinha pequena, não tinha corpo de bombeiro, não tinha nada, a gente montou num caminhão caçamba e ficamos dando volta na cidade. Chegou uma hora, o pessoal, para que a gente não aguenta mais. Mas teve um gosto assim, especial mesmo, né? Só tinha uma rua. E era por onde tinha para comemorar o título ali. Então, mas engraçado, né? Porque às vezes a cidade se une. Inclusive, eu sou cidadão goiatubense, ganhei o título de cidadão devido à conquista, né? Então, legal nessas passagens com pessoas assim mais humildes, com equipes sem até condição financeira. Nós viajávamos, um ônibus chovia dentro. E o pessoal, o senhor aqui estava, não, vamos embora, vamos ganhar isso aí. E acabou dando certo, nós vencemos. E você conseguiu sentir um pouco assim desse fanatismo também que a própria torcida jauense tem pelo 15, um time local? Lá também você percebeu isso, assim? Percebe. O fanatismo da população. Você vê no dia a dia, não andar na cidade, e tomar um sorvete. Não, senhor, não precisa pagar, sabe? Gostoso, você vê como eles... Sendo reconhecido, né? O calor humano das pessoas. Eles vão nos estádios, vão ver treino, e te para na rua, você vai jantar, o pessoal senta na mesa junto. Então é gostoso isso, né? É diferente. Você sente essa aproximação, esse bem-querer. E você acaba até se doando mais, por que não? Você, vou lá lotar. Às vezes uma torcida de grande projeção não fornece esse apoio moral que esse calor humano que, é gostoso, cara. Você chega a arrepiar, você jogando o pessoal atrás. Vamos lá, é gostoso. E aí, na sequência, você chegou também a defender o Paulista de Jundiaí. Depois voltou para São Paulo novamente. Aí, na época, acabou lá em Goiatuba, 92, eu voltei para Ribeirão, né? Que meu passe era do Botafogo. Como eu tinha 32 anos, eu tinha 90% direito do meu passe. Aí eu comprei do Botafogo, né? Comprei do presidente. E lá eu fui registrar o passe lá, protocolar na federação, já tinha o pessoal do Paulista. Nossa, mano! Já acertei com eles, já emprestei meu passe, na época a gente prestava, ganhamos um troco. Aí nós ficamos lá 93 inteirinha, da Série A3. Aí 84, Corinthians de Prudente, com o deputado lá, o Paulo Lima, com o Agripino, que era o prefeito, também me chamou, porque eu tinha ido bem em 93 no Paulista, eles quiseram que eu voltasse. Foi para Presidente Prudente, era o Corinthians de Prudente, era o Corinthians de Prudente, Aí também nos demos muito bem, e em 95 o Paulista me chamou de volta, porque eu tinha ido bem em 93, então, e em 94 lá também, na Corinthians, então eles, não, volta pra cá. E tudo é negociação, né? Aí nós fomos campeões, né, da segunda divisão, né, o Lousano Paulista. Lousano Paulista. E aí, devido a problemas familiares, eu acabei voltando para Jaú e encerrei a carreira. E como que foi essa decisão, Marola, de encerrar a carreira ali, jogador? No caso, foi difícil? Qual foi a principal razão, né? Foi realmente voltar aqui para a cidade, ficar com a família? Justamente, na época foi isso, né? De voltar, ficar com a família, mas depois vai passando o tempo, você vai vendo, né? Que, podia ter jogado um pouquinho mais, porque eu me cuidava, eu sempre fui um cara magrinho, fino, fino, né? E magro, eu sempre me cuidei fisicamente. O 15 na época tinha subido para a primeira divisão, 96. Eles cogitaram de me contratar para me ficar aqui, até para ganhar, nem ganhar tanto que nem eu. Lembra que montou um time, veio o Giovani do Vasco, contrataram, vários jogadores. Eles fizeram um time para disputar a primeira divisão. Aí eu, na época, queria ficar até só para participar, para estar junto, treinando. Passar aquela experiência, né? E por ser da cidade, acho que seria mais fácil. Tiveram aquelas 20 participações na época aqui, que foram os empresários que montaram o time e tal. Mas acabou não dando certo, e eu acabei encerrando. Infelizmente, poderia ter jogado do 15 de Jaú, a gente tem uma foto também do início da sua carreira, que é a foto número 1, inclusive. A gente até comentou, é um carinho especial pelo 15, você também tentou até se aventurar como técnico, né? Depois, só o detalhe da arquibancada, né? O jogo atrás, um jogo normal, não era time grande, nada, lotava. E ia lá o Sabará, né? O Paçoca, o Pedro Paulo, eu, o Nilson Andrade, Esquadrão, o Benazzi. Alviverde. Aliás, Auriverde. Auriverde do
15 de Jaú. Essas crianças ali já devem ter filho, vô, tudo já, porque faz 36 anos, 35 anos. E afinal, aí, dessa carreira toda, você passou por diversos clubes, foi pro Santos, mas E a sua parte de torcida aí? Você é torcedor do 15, acabou torcendo pelo Santos, ou já tinha algum outro clube da infância? Não tinha. Eu sempre gostava do 15, né? O 15 na época era a primeira divisão, sempre. Então a gente gostava do 15, depois eu entrei, né, pra jogar no 15. E depois quando eu fui pro Santos, né? Acabei ficando 5 anos, o pessoal hoje, no hospital mesmo, né, o pessoal comenta, Marola do Santos, Marola do Santos. Então ficou Santos, eu gosto do Santos, mas não... Mas é 15 de Jaú. 15 de Jaú, com certeza. É galo da comarca. Você não tá no coração, não tem jeito. E assim, quando você terminou ali, parou de jogar futebol, o que você sentiu mais falta? Ou melhor, às vezes você não deixou de ter aquela rotina de concentração, você sentiu falta de alguma coisa ou você se sentiu aliviado por parar, dar um tempo nessa correria, concentração, viagens? É porque a gente acostumou, né? Foram 20 anos, né, jogando, a gente acostuma, né, com viagens, com concentração, com os amigos, com mesmo treinar de manhã à tarde, como a gente sempre fez em 20 anos. Aí você para e dá um baque. Você fica meio, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Eu já tinha um ramo de atividade e tal, mas não era a mesma coisa. Então a gente sente mesmo, o primeiro ano realmente foi difícil, daquela... Nossa, por que eu fui parar, né? Aí depois, para você retomar é difícil, né? Porque você treina todo dia, de manhã à tarde, a semana toda, viaja, jogo, depois você para um ano, depois você vai perde totalmente o condicionamento, né? Não tem nem... Mas aí você fica no meio, aí eu montei a escolinha de futebol, eu tenho até hoje, né? Garotada. Então você fica no meio, fica ensinando, alongando. Depois nós ficamos no 15, eu, Mano e Alfinete, em 99 e 2000. Depois nós voltamos agora uns 3 ou 4 anos atrás. Então sempre procurando, né? Tá no meio, mas é difícil. Hoje tá concorrido. O interior principalmente acabou, né? Não tem mais. Futebol do interior realmente não tem mais aquela... Os grandes não vêm mais pra cá, aquela audiência né? de antes, né? Hoje o futebol ficou muito globalizado, né? Então, a economia mudou muito, então ficou difícil. Então eu preferi, né? Me assentar, né? Continuo no esporte, porque eu tenho escolinha, né? Esse trabalho de base que você realiza, né? É importante mesmo incentivar a garotada a jogar futebol, né? Que é o país do futebol. O Brasil tem aí um celeiro de atletas. E assim, essa importância do esporte na vida da criança, né? É fundamental, porque independente de ser ou não um jogador de futebol, eu vou ser discipliná-la, ter horário, não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, não xingar, não brigar. Isso já desde 4, 5 anos. Eu tenho mais de 30 garotinhos de 4, 5 aninhos. É a coisa mais linda, cara. Você falar, eles obedecerem, você mostrar o que é certo, o que é errado. Aí depois eles vão crescendo. Tem gente que está comigo faz 10, 12 anos, os garotos. Então você vê a evolução. Outros que já saíram, hoje você encontra na cidade, na rua, nas lanchonetes ou numa festa. Sabe, todos vêm te cumprimentar, te dar uma porra. Então você fala, pô, que legal, né? Eu contribuí na educação desse menino. Isso você gostou, isso não tem dinheiro que pague. E é isso o nosso trabalho, né? Lá no Amaral mesmo, quando vem o pessoal de fora, a maioria o pessoal é de fora, então a gente procura conversar, eles querem conhecer, a gente conta as histórias como essa aí da praia e outras que... Lá no Amaral, então é gostoso. Como que é o seu trabalho lá, Marola? Inclusive você teve ali... conquistou algumas camisas autografadas. A do Neymar, por exemplo, ele doou uma camisa que foi leiloado, reverteu os fundos para o hospital. Então, como que é esse trabalho aí que você se aproximou do Amaral Carvalho? A princípio, né, até agradeço aos amigos, né, na época, o Dr. Eduardo, o Dr. Barata e o Sheik, que me convidaram para, a princípio, tentar fazer esse contato com o pessoal, com os grandes clubes, né, devido ao meu conhecimento, a conhecer em todos os clubes os jogadores. Então, a princípio, foi isso. Eu fui em todos os clubes, consegui 2 ou 3 camisas de cada clube autografadas, Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Eles doaram, inclusive o pessoal deu entrevista com a camisa do Amaral e tal, e isso tudo nos leilões, né? Foram feitos leilões com essas camisas e angariou fundos para a construção da casa de apoio das crianças. E aí eles me contrataram, em definitivo.
para todos os anos fazer a mesma coisa e como chefe da segurança. Devido a eu conhecer o pessoal de lá, tal, então hoje eu organizo os guardas, os porteiros. Então um trabalho gostoso e gratificante, porque você podendo ajudar, né, você vê as pessoas que chegam lá com problemas. Então você tem que estar sempre tranquilo, eu sou um cara calmo, tranquilo, então poder já conversar. Tem as histórias para contar também. Já entra uma história no meio, então eles amenizam, ficam mais tranquilos. Aí você encaminha cada um para o seu setor, é gostoso. Nossa, eu agradeço de coração pelo trabalho que eu estou fazendo, é gostoso. E a camisa do Neymar, ela foi leiloada e rendeu R$20 mil, Marola. Então, essa parte aí que eu não faço, né? Eu consigo as camisas, o pessoal é que fazem os leilões, né? Que fazem os leilões em relação à parte financeira ou não, aí não, né? Eu não participo de nada, eu tô fora totalmente. Então você chegou a conversar com o Neymar ali também? Não, direto, a gente ia almoçar, quando eu ia lá, a gente jantou, inclusive o motorista, uma das vezes o motorista do Amaral foi, São Paulo, e aí o pessoal me convidou, como é 11 e pouco, o pessoal vai descer, né? Você vai almoçar, você não quer almoçar? Não, vamos. Aí eu fui chamar o motorista, falou, não posso entrar aí. Não, o senhor vem comigo. Aí sentou, nada mais, nada menos, eu, o seu Paulo, né, motorista, o Neymar, o Robinho, o Ganso, tudo na mesma mesa. Só as feras aí as feras junto. Do momento. E lá, né, hoje, na minha época, meu Deus, era difícil. Hoje tinha uma mesa assim, ó, uns 30 metros de mesa de comida. Nunca vi. 12 tipos de suco para tomar. Caramba. Sobremesa, um monte. Aí o seu Paulo... Falei, não tenho dinheiro para pagar, não vou comer. Falei, não, só fazer, pode comer à vontade. Não, pelo amor de Deus. É até engraçado, né? Ele ficou até constrangido. Ele ficou até constrangido. Já tô com os caras, ainda vou comer a comida dele. Foi legal por isso. Falei, não, Paulo, vamos lá. Aí foi umas 3, 4 vezes, né? Porque aí... E você comentou dessa fartura hoje, né? Os atletas do futebol, alguns, os mais badalados aí do futebol brasileiro, ganham 500, 600 mil reais. E na sua época não era assim. Tem como fazer um comparativo, por exemplo, em reais, mais ou menos, em média, quanto o jogador da sua época ganhava, assim, Marola? Os mais badalados, por exemplo. Não tem como, né? É difícil. Mudou muito, né? A economia, o dinheiro, cruzado novo, cruzado velho, real, passou para... E a gente na época, você vê, eu fiquei 5 anos no Santos, na época eu comprei um apartamento de 5 anos. Hoje o cara compra um por mês. Exatamente. Né? De 300, 400 mil reais, qualquer um ganha, hein? Mas jogador aqui, mesmo da primeira divisão em Lins, ganha. No mínimo 100 mil, 80, 40, 90. 50 mil, qualquer um ganha. Você Exatamente. põe isso num ano, dá 500 mil, ele compra um por ano, mas no mínimo, né? Então é difícil, né, comparar. Mas valeu. E como que você enxerga assim, essa globalização do mercado do futebol, né? Esses valores astronômicos, né? Os clubes europeus pagam caro pelos jogadores. Nossa, e o futebol brasileiro acabou refletindo isso também para repatriar esses jogadores. Isso, eu acho tudo isso por causa da Copa, por ser aqui agora. Depois, até o fim do ano, ano que vem, acho que a coisa tem que diminuir, tem que... Os clubes, ou a imprensa, vamos ter que tomar porque é muita coisa. Aonde vai? Você vê clubes já estão pegando dinheiro da televisão de 2016, 2017. Se endividam, os clubes brasileiros com muitas dívidas, né? É difícil. Tomara que, né, os jogadores que estão jogando e os que virão, né, tomara que continuem, mas eu acho difícil. Acho que é uma hora que vai dar um basta. No caso, a Copa do Mundo que você comentou, você acha que foi interessante para o Brasil sediar esse evento? Agora está todo mundo questionando. No começo foi realmente uma festa, né? Mas, na sua opinião, você acha que é interessante o Brasil estar sediando esse evento, daqui 2 anos a Olimpíada? É por isso que tem os dois lados, né? É interessante porque vai motivar, vai encher o país, né, de estrangeiros, vai gerar muito dinheiro, mas por um outro lado, né, que nem nós vemos as dificuldades mesmo lá, eu trabalho no hospital, dificuldade do hospital, em escolas, na parte pública, é difícil construir estádio. Em Manaus não tem nenhum time na primeira divisão. Campo Grande, não estou menosprezando essas, não, são capitais, nossa. Só que tem coisa que não, então você vê que é muita... Não sei. É chato, complicado você comentar. Foram muitas sedes, né? A FIFA ela quis escolher em diversos
locais do Brasil. Então, e ela exigiu que fossem feitos investimentos e assim, ela que vem e lucra com tudo. E depois acabar a Copa, o estádio é lá em Manaus, quem que vai jogar lá? Aí você tem que pegar um Corinthians e Palmeiras e levar lá. Aí a viagem de avião. Acho que o caso emblemático é Recife, por exemplo, que os 3 clubes, né, o Sport, o Náutico, o Santa Cruz, cada um tem o seu estádio e fizeram um estádio fora da cidade, né? Foi na região metropolitana. Então, assim, Manaus, nem time, acho que nem na Série B não tem. Então, é difícil você comentar, né? Então, por isso que é o país do futebol, vamos ter que, né? Mas tem coisa que realmente, né, não seria necessário. Que nem mesmo São Paulo, Morumbi, melhor que o Morumbi. Eu fui agora lá jogar com o pessoal do Master, nossa, coisa mais linda. Só falta a cobertura, gasta o quê? 10 mil reais você cobra. Não, tiveram que fazer um outro, por quê? Política, por isso não tinha, tem que fazer. Então a Copa ela acabou sendo usada para alguns outros fins, né? Políticos, mas assim, no geral, você acha que é importante, pelo movimento que gera. Tá aqui, vamos ter que ganhar, filho, não vai ter jeito. Qual que é o seu palpite? Tem que ser o Brasil mesmo. Vai ter que ganhar. Eu acho que nem a França em 98 ganhou lá, a gente inclusive ficou em segundo lugar. Esse ano tem que ser aqui, o caneco, o Hexa vai ser nosso. 50 já fazem 60 e pouco. Não pode repetir de novo. Nossa, não vai ter jeito. Eu acho, na minha opinião. Né? Ô Maroli, falando assim desse trabalho que você realiza com a garotada, né? Você disse que teve a oportunidade de estudar também, mas hoje muitos iniciantes do futebol eles têm que parar os estudos para ir para fora. Como que você enxerga essa questão dos estudos, da molecada que tem que se preparar para mudou muito, pra vida? Né? Na nossa época, você ia namorar uma namorada, uma menina, o pai está namorando quem? A Marol, jogador, não deixa. Hoje não, hoje o pai dá a filha pro cara. Até empurra pro jogador de futebol, porque é sinônimo de dinheiro. Então mudou muito, até esse lado, né? De estudar, de não estudar. Eu tinha um treinador, seu Dalton Menezes, já faleceu, e na época eu fazia faculdade, então de terça-feira concentrava, eu ia na faculdade, depois eu só chegava à noite pro lanche. E ele me chamava e falava assim, Marolinha, se o futebol atrapalhar o seu estudo, você larga o estudo. Fica no futebol que vai te dar dinheiro. E essa ainda é a cultura que impera no futebol, né? Porque, por exemplo, outros países existem as ligas universitárias, né? Então o jogador ele tem a oportunidade de estudar, depois ir para o profissional. Aqui no Brasil, ele tem que parar de estudar para poder ir para o profissional. E a gente vê o reflexo hoje, né? Mais velho, lá que nem, vamos supor, vou citar o exemplo do Amaral. Amaral, você tem que ter pelo menos o primário, o segundo grau, senão você não é empregado. Não só lá, acho que a maioria dos estabelecimentos, das empresas que vão contratar, tem que ter. E aí o cara não estudou porque foi jogar e hoje não consegue arrumar emprego porque não tem o primeiro grau, às vezes segundo grau. E é difícil, né? É complicado. Por isso que cada coisa no seu devido lugar, porque tem que pensar na frente. E essa safra de goleiros aí do Brasil, você acha que o Brasil aí tem um nome forte? O goleiro nosso da seleção é o Júlio César, né? Que não tá jogando, né? E vai agora, né? Vai jogar no Canadá agora, mas assim, a safra dos novos goleiros brasileiros aí, você... Eu acho que o Brasil sempre foi bem servido. A gente tem o Walter aqui de Jaú, que tá se destacando no Corinthians. Exemplo. Desde a minha época sempre foram, goleiro brasileiro não sabe sair do gol, não sabe. E os outros? A gente vê na televisão aí, é brincadeira os gols que os caras estão. Mas não, ficou esse carisma aí de goleiro brasileiro não é ruim, não sabe sair do gol. E os de fora? São pior? Eu vejo, né? Eu gosto de ver futebol, mas eu vejo. Tanto é que quando eu era garoto, os times vinham jogar aqui no 15, eu ficava atrás do gol. O pessoal tudo lá no meio para ver o jogo, e eu ficava atrás do gol para ver o goleiro. Para ver como ele jogava, já pegar os segredos pegar ali. Os macetes, adiantar, ficar na... Então, hoje, o Brasil sempre foi bem servido. Nós tivemos, né, desde a época, né, o Leão, depois o Valdir mesmo, na Copa lá 82 que ele falhou, mas na eliminatória ele foi o melhor. Ele pegou 2 pênaltis lá contra a Alemanha. Então, isso é o momento do jogo. Mas o Brasil sempre foi bem servido.
o Júlio César, né, vai ser o goleiro, não tá jogando, perde um pouquinho de ritmo, mas na hora que começar a treinar aí, vai treinar um mês, com uns 40 dias antes, mas volta tudo, eu acho que tá bem servido. Quanto a isso, nós estamos tranquilos. E o seu maior ídolo, foi um goleiro ou foi algum jogador de linha, uma figura que te inspirou durante a sua carreira? Eu gostava muito, né, inclusive tem uma matéria num dos meus álbuns aí, né, que você viu, uma das que eu me inspirava no Valdir e no Carlos, goleiro da Ponte, que quando eu iniciei, os dois que estavam no auge, eu gostava muito deles, e depois o quê? Em um ano, nem isso, eu estava jogando junto com eles, né, na seleção. Então para mim foi uma satisfação imensa. Fora Zico, que eu via sempre jogar na televisão, depois o Jô Sócrates, aqui de Ribeirão. Nossa, tiveram muitos, sabe, o ídolo, você chega perto do cara, você fala, porra, eu também sou, cara. Tô aqui porque... Estamos de igual para igual. Não, tô aqui é gostoso isso? Você se questiona, fala, não, porra, tô aqui. Sou eu sim. E qual foi o maior jogador assim, que você viu jogar? Assim, Pelé, com certeza. Eu não vi jogar, né? Pelos tapes. Depois ele treinava com a gente lá na Vila. Nossa, mas top, realmente é diferenciado. É diferenciado, Maradona, nós jogamos contra, né, nas seleções. Chegou a ter um confronto ali? Perdemos de 1-0, gol dele de pênalti. Poxa vida. No Mundialito em Montevidéu. Então, o Romerito, na época, que destacou no Paraguai, é da minha época. Então, aquele Bates, que era o goleiro da França, que deu 86, jogou, pegou os pênaltis lá, é da minha época. Então, você admira, né? Você procura ver o que o cara faz melhor, né? Sempre olhando, analisando, para você tentar tirar. É isso que eu passo pra garotada. Pô, vocês vêm aqui, vocês chegam, fica brincando aí com bola, um chutando no outro, um brincando. Pega uma bolinha, fica petecando, chuta na parede com a perna que você não sabe, você é canhoto, então pega com a perna direita, faz 10 todo dia, porra. Chegando no fim do mês você fez 50, chegando no fim do ano você fez 500, cara. E hoje se exige mais a preparação física do jogador do que antes, né, Marola? Antes alguns jogadores até bebiam, fumavam, assim, constantemente, né? E hoje, assim, condicionamento físico, o fortalecimento muscular, então é diferente hoje mesmo. A gente tem bolinha de borracha, bolinha de tênis, pra garotada ficar lá petecando, aprendendo. Isso aí, o que você fizer mais que o outro, você vai ter vantagem na frente. É que nem eu gostava muito de Tele por causa dele. Falava assim, Maralinha, se tiver você, vamos supor, o Valdir Pérez, mesma condição. Ele fuma, você não fuma, vai você. Eu não gosto do cara que fuma. Então, até nisso ele já fazia diferença. Os hábitos, tudo. Fumou, não vai. Vai outro. Bebeu, não, vai outro. As chances são poucas, né? Tem que agarrar. Então é isso que a gente tenta passar para o mercado. Dá uma olhadinha, presta atenção, procura chegar na hora certa. Camisa dentro do calção, eles ficam loucos, porque tem que pôr a camisa dentro do calção. Antes tinha o costume mesmo, né? Era assim padrão. Hoje você já vê assim nos jogos, os jogadores eles tiram a camisa. Se começar a ensinar já cedo, né? A hora que chegar aí com 18, 20, pode até não virar nada, mas, pô, eu aprendi, pô. O cara vai chegar mais num banco, puta, deixa eu, né, arrumar fechadinho. É outra impressão. Você vai fazer entrevista de trabalho, pô, chega lá, chinelão, bermuda, o cara, pô, chega lá tudo arrumadinho e tal. Já passa essa disciplina, mesmo que ele não vá seguir a carreira ele já profissional, aprendeu, ele já tem aprendeu desde um senso, pequeno, né, muito bacana. É legal. E aí, diante de tudo isso aí, pra gente finalizar, você conheceu países, jogadores, pessoas, histórias que você viveu, faltou algum sonho para você realizar? Você é professor, trabalha aí no Hospital Amaral Carvalho, realiza também um sonho pessoal de ajudar essas pessoas. Tem algum sonho que você não realizou, Marola? Não, eu até brinco, né, com o pessoal, porque em Santos eu tinha um senhor lá que ele ficava assistindo os treinos todos os dias. Eu vi o senhor lá e saía, ele, mano, todos os dias, isso meses. Um dia eu fiz aniversário, não sei, de 19, 20 anos lá em Santos, ele foi em casa, bateu na porta, eu abri a porta, eu assustei assim, falei, nossa, senhor aqui, não sei meu endereço, não sei. Não, eu vim só te dar os parabéns, e eu sou vidente, sei lá o que ele era lá, né, eu respeito, não acredito, mas respeito cada um, né. Ele falou assim, se você é muito famoso, o que é?
famoso não sei o que e rico. Eu falei, famoso eu fui, só falta ser rico. Só falta ser rico. Tá falta aí, quem sabe ainda ter sabe, né? Essa vidência ainda vai se concretizar, eu brinco né? Com o pessoal, como era rico, famoso não sei o que e rico. Eu falei, as duas eu já tenho, agora só falta ser rico. Bacana. Mas não, pra mim, nossa, tô satisfeito, levo minha vida tranquila, gosto de fazer minhas coisas, sem problema nenhum. Tenho 2 filhos maravilhosos, nossa. Legal, muito bacana. Eu estive aqui então com o Marola, o goleiro do 15 de Jaú, do Santos Futebol Clube, da Seleção Brasileira, que continua aqui na cidade de Jaú. Tive esse privilégio de entrevistá-lo, de bater esse papo. A gente poderia ficar o dia todo aqui conversando, história, né, Marola? Os causos futebolísticos aí. Só que a gente vai precisar encerrar nossa entrevista. Eu agradeço a sua presença mais uma vez, o privilégio de entrevistá-lo. Muito obrigado pela sua presença e volte mais vezes aí, traga mais notícias para a gente conversar. Com certeza, eu agradeço e deixo um abraço a todos. Eu agradeço também a audiência, a paciência e até a próxima.